Então, a gente está aqui com a Helenise Aparecida da Silva Miranda, mais conhecida como Tia Lê, né? Trabalha no Salvador Isso, há bastante tempo, né, Tia Lê? 18 anos. E hoje vamos sim, entrevistar ela aqui para a nossa entrevista de personalidades nesse mês da consciência negra, né? E aí, Tia sim, Lê, queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, onde você nasceu, é, sim. até quando você estudou, quando que você entrou na Eu nasci em prefeitura. Patrocínio, Patrocínio? Minas Gerais. Minas Gerais. Fica no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. E eu nasci lá, com 2 anos e meio vim para Ribeirão para ser criada pela minha avó, mãe da minha mãe. Minha mãe continuou lá e eu vim com a minha avó. E aí começou a minha vida aqui. Eu ia para o trabalho com ela, e a gente. E aí eu tive uma infância muito boa. Minha infância foi muito gostosa. Eu tive uma infância, brinquei muito, brincava muito na rua, porque não tinha nada nas ruas, né? Então dava para brincar bem. E, e ela do trabalho a gente só ia para casa para dormir. A gente praticamente morava no trabalho. Às vezes ficava até final de semana no trabalho. E daí cresci, né? Estudei até o 6º ano. Aí fui interromper, teve que interromper meus estudos, porque a minha avó, eu tinha uma tia, ela teve 3 filhos, e ela faleceu nessa época, e eu tive que sair da escola para poder cuidar deles. Aí cuidei deles uns 2 anos, e aí eu fui embora para casa da minha mãe, porque minha avó faleceu, não tinha mais motivo para eu ficar aqui. Aí fui para casa da minha mãe, para Patrocínio. Trabalhei lá, trabalhei na lavoura, tudo, mas não consegui ficar, não. Tive que retornar para Ribeirão. Ribeirão era a minha sede, né? Você ficou quanto tempo lá em E tô, Patrocínio, Tia Lê? eu fiquei só 2 anos, 2 anos. só 2 anos. E aí, logo, aí casei, com 18 anos me casei, eu já tinha vindo para Ribeirão, fiquei aqui um tempo, voltei para casar. Conheci o Baltazar, a gente se casou. Aí nós viemos para Ribeirão e estamos aqui até hoje. Aí o primeiro trabalho que eu tive antes da prefeitura, eu era faxineira e fazia um trabalho voluntário da Pastoral da Criança. Fiquei 6 anos na Pastoral da Criança e fazia pesagem das crianças, alimentação, ensinava as mães a fazer o, 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 a vitamina para as crianças, o chazinho para curar gripe, aquelas coisinhas que a pastoral passava para a gente passava para as mães. A gente tinha uma reunião por mês, e nessa reunião a gente pesava as crianças e fazia, e passava para as mães o que elas deviam fazer, que era uma alternativa, né? Porque a situação aqui do nosso bairro que era muito difícil. Conseguir levar as crianças a um médico, essas coisas era muito complicado. E isso há 30 anos atrás, né? 30 e poucos anos atrás. E daí a gente começou a fazer esse trabalho e logo em seguida, graças a Deus, né? Eu já vim para a prefeitura. Comecei na creche na Augusta há, há 29 anos atrás. Eu comecei na creche na Augusta como cozinheira, de cozinheira eu fui para cuidadora, né, de criança, e fiquei cuidando de criança até eu saí de lá. Trabalhei lá 11 anos e tem 18 que eu estou no Salvador Marturano. Bom, antes disso, acabei de. Não falei. Eu tenho 2 filhos, o Arthur e a Ariadne. A Ariadne tem 33 anos e o Arthur tem 40 anos. Tem um neto de 19 anos. Então, essa batalha vem aí há muito tempo. E no Salvador Marturana, eu comecei na cozinha e depois fui para cuidar de criança também. Trabalhei 3 anos na cozinha e fui para cuidar de criança. Sou cuidadora de criança hoje, Aham. na realidade. Ô, Tia É, Lê, a gente estava e conversando, antes de ah, começar aqui, né? E você estava falando sobre a transformação do bairro, né? De como esse bairro muito, transformou ao longo desses mais de 30 anos que você está aqui, né?
Conta um pouquinho para a Sim, gente sobre sim. isso, sua participação na associação de moradores, né? Como que era? Isso. Então, foi bem, assim, foi muito trabalho, mas, assim, gratificante. Uhum. A gente trabalhava muito, né, em cima disso, porque o bairro não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha asfalto, não tinha posto de saúde, não tinha água. Era, assim, bem complicado. Mas a gente tinha esse desejo de melhorar o bairro, de correr atrás dos políticos. Aí começou as reuniões, começou as montou uma sede na Augusta, depois montou no Salvador Marturano, que fazia, assim, dentro de um ano, às vezes até 2 anos passava, se fazia um movimento que os moradores participavam, as autoridades vinham participavam. O primeiro que a gente teve foi na Ana Augusta. Veio todas as autoridades, a prefeitura geral veio para a Ana Augusta, com cada secretaria, com todo o secretariado, e ali a, a população fazia seus pedidos e a gente, nós movimentávamos, né, e fazia os pedidos, e aí os políticos tentavam jogar os vereadores, os secretários da secretaria, e com isso, porque não foi só a população, foi a população e as autoridades, com juízes, né, que eu não lembro exatamente o nome de todos, mas assim, Você começou lembra aí, o ano que era, mais ou menos, Shelley? Isso aí? a 90 aí já estava em 92, 93, já estava em 93. Uhum. Mas tudo começou em 98. Tudo Aham. começou a batalha tudo em 98. Uhum. De 98, cada 2 anos a gente conseguia uma melhoria. Então, era posto para uma votação o que era prioridade do bairro. Então, a primeira prioridade do bairro, escola, não sei, né? Não lembro exatamente como que funcionou, mas é mais ou menos assim. Água, que a gente não tinha, aí melhorou a água. Asfalto. Nós lutamos muito para ter asfalto. Porque onde tem estrutura, tudo se melhora. E aí já foi, eu não lembro a data, mas deve ser em 94, 95, por aí começou o asfaltamento do bairro. Aí tudo veio melhorar, tudo. Tudo, tudo, tudo. Antes Melhorou. essa rua aqui A nossa não população. era asfaltada. A Lúcio de Mendonça aqui. Não, não, não era. Era a rua de baixo que tinha um pedaço de asfalto. Uhum. Era como é que chama? Valeriano Reis, e aí virava na Manuel de Macedo, que passava em frente à cadeia. Na realidade, só tinha asfalto nesse pedaço da cadeia até na avenida. Aí depois começou da Lúcio de Mendonça, aí subia a avenida, um pedacinho de asfalto, aí começou da Lúcio de Mendonça, da Pedreira de Freitas para lá, quer dizer, até no Glete. Aí daí foi indo. Aí veio o bairro Maria da Graça, lá também não tinha, era terra, tudo. Aí asfaltou Maria da Graça, para cá ficou sem asfalto. Aí vamos batalhar um asfalto para cá, né? Porque primeiro asfaltou Maria da Graça, depois as 120 casas, né? Que era um bairro antes do Maria da Graça, era 120 casas. Então, só tinha, depois de 120 casas, só tinha terreno, vaca, cavalo, essas coisas. Aí, uns 35 anos atrás, por aí, 40 anos. Então, eu lembro, desde aí, eu já movimentava aqui no bairro, né? Eu tinha parentes que moravam aqui na Vila Virgínia, e a gente ia nas chácaras que tinha aqui embaixo, para poder pegar manga, essas coisas. Então, era tudo chácara, aqui para nós era tudo chácara. E aí o bairro foi melhorando. Depois da 120 veio Maria da Graça, e aí melhorou o Parque Ribeirão em geral. O Parque Ribeirão, a Gleba 2 que falava, é o parque inteirinho, são vários bairros, né? Então, 5, 6 bairros, tudo dentro da Gleba 2, que era aqui o Parque Ribeirão. Gleba 1 é na parte de baixo, onde era o Marquês, falava que era 1. E 2 aqui em cima, Gleba 2 aqui em cima. E aí foi melhorando o bairro só foi melhorando. E aí mudou-se todas as pessoas assim que não tinham condições de pagar esse asfalto, que não tinha. Eles arrumaram outro lugar para morar, entendeu?
E foram vendendo os lotes, aqui foi vendendo, era muito mato, tudo foi vendendo. Tem uma senhora que era dona do sítio aqui, chamava Dona Branca, ela foi vendo, ela loteou tudo, o sítio dela, que era aqui, e foi vendendo. Algumas pessoas comprou dela, algumas pessoas já compraram de terceiros, né? E aí asfaltou o bairro, melhorou muito, aí a gente veio posto de saúde, aí veio a melhoria das pessoas, das casas. Qual o posto que veio, Tia Lê? É o posto, Postinho de saúde, como que chama? aquele que fica Aqui do perto do parque. Glete ali? Isso, isso. A primeira escola que teve no bairro foi o Glete. A primeira escola que nós tivemos foi o Glete. Aí depois, no fundo do Glete, fez essa UBS, né? Que é Valdemar, alguma coisa, não lembro assim de cabeça. Mas aí a gente teve esse postinho. Então ele era uma segurança que a gente teve. Aí a gente conseguiu abrir um postinho de saúde pequenininho no Maria da Graça, que era bem complexo, porque tinha núcleo, como se diz, era núcleo, posto e velório. É terrível. Era uma coisa assim, terrível. Porque você estava no núcleo com as crianças, tinha cursos, tinha bastante coisa, viu? E as crianças ficavam ali fazendo atividades para não ficar na rua, enquanto os pais trabalhavam, e aí tinha que tirar as crianças para pôr o velório. Vamos resolver o problema do velório. Nada de conseguir resolver, corremos atrás, fomos na prefeitura, fizemos tudo que podia, nada conseguiu. Aí continuou as pessoas velando as pessoas em casa. Aí depois, né, como mudou a população, como mudou a situação financeira de todos, todo mundo trabalhando, muitos são funcionários da prefeitura, muitos já trabalham em grandes empresas até hoje, né? Muitas empresas têm em Ribeirão. Então foi por aí, e o bairro cresceu. Hoje a gente já emprega, né? O bairro já emprega um monte de pessoas, né? Como a gente procurava emprego, e tinha um detalhe, a gente procurava emprego de faxineira, de doméstica, perguntava onde você morava, não podia falar Parque Ribeirão. Não podia falar Parque Ribeirão. Moro na Vila Virgínia. Então teve essa, essa, essa complicação. Aí com muito da gente batalhar, vários radialistas, vários políticos, né? Não vem citar o nome, mas eles batalharam para isso, né? Anunciavam até no rádio. Ô, Pessoas tia, que moram no Parque Ribeirão são Idônia. ô, tia Lê, e essa associação de bairros, né, de moradores aqui, como que ela está funcionando hoje? Você tem notícia? Como que tá? Eu não tenho, mas me parece que não funciona como antigamente. É de outras formas, eu não sei te falar, porque também eu não frequentei mais, né? Mas tinha um núcleo, né? Que era o núcleo. Os núcleos cediam uma parte para trabalhar isso aí, que era doação de cesta básica, doação de leite. Depois foi tirando e a assistência social como conta, né? Então, hoje tem os CRAS, e as pessoas vão, mas eles iam no núcleo, né, para tentar resolver na creche, porque a creche Ana Augusta é a primeira creche aqui do bairro, né? Pedro Moreira era escola infantil, foi antes da Ana Augusta, depois veio a Ana Augusta como creche. Então, assim, quando foi se melhorando nessas condições, aí foi melhorando o bairro também, né? Porque aí veio escola, veio creche, e aí foi melhorando realmente. E aí, né, voltando na prioridade das reuniões, se decidiu o que ia fazer. E a Associação de Moradores estava junto, que aí dividiu o bairro, acho que em 4 ou 5 partes, e ficou Mangueira, Adão do Carmo, Parque Ribeirão, Jardim Marquese. Então a associação foi brindada assim, né? Foi jogada assim para ter mais jeito de trabalhar e para a gente se reunir mais para ir na prefeitura, para ir nas outras secretarias, na Secretaria da Saúde. Geralmente a gente ia na prefeitura, e da prefeitura você conseguia né, se encaixar. Aí quando começou esse trabalho no bairro, eu não lembro, porque cada político põe um nome, né, nessas reuniões que fazia. Então eu não lembro assim de cabeça. Eu só sei que era governo no bairro e outros nomes. O primeiro nome foi governo no bairro. Aí onde veio todas as secretarias
e você jogava na secretaria o que você queria. Era na DAERP, então vamos na secretaria da DAERP. Aí ia 5, 6 pessoas, 10 na secretaria da DAERP, outro na secretaria da Educação. Então montou cada sala de aula lá da Ana Augusta, foi montada uma secretaria. Depois veio para o Salvador Marturano, a gente fazia na quadra, né? Todas as pessoas que queriam participar, participavam, e aí eu já não estava mais junto com a associação. Aí eu já participava como integrante do bairro, como comunidade, como moradores, mas eu insistia nas mães. Como eu tinha esse acesso às mães, mãe, vamos nas reuniões, ver o que vocês estão precisando, vamos ver o que pode ser feito no nosso bairro. E essas reuniões, elas foram até que ano aqui no Salvador, você lembra? Ai, olha, deixa eu lembrar aqui. A última reunião que a gente teve, a Paula era diretora ainda, foi o penúltimo ano da Paula, mais ou menos. Então, deve ter sido em 2011, 2012? Então, estou aqui tentando lembrar por aí. Porque eu acho que foi no último ano que a Paula ficou, no penúltimo ano que a Paula estava com a gente e fez essa última reunião. A Darcy Vera já era prefeita, né? Prefeita. É o primeiro mandato da Darcy Vera. Foi o primeiro mandato dela como prefeita. Faz uns Isso, foi o 10 primeiro mandato anos ou dela como mais, né? prefeita. Mais. E aí, 11 anos, 12 anos, por aí. E aí foi a última reunião que teve aqui. Porque aí as outras reuniões, me parece que já foi mais mantida em outra secretaria. Acho que criou uma secretaria para resolver essas coisas, não lembro. Eu tenho uma pergunta para você, saindo um pouquinho do assunto do bairro. Pode. Falando sobre os alunos, você teve bastante tempo aqui no Salvador. Conta um pouquinho pra gente sobre os alunos que provavelmente você pegou eles pititiquinho e agora são pai, mãe de outros alunos que estão na escola, ou até avô, né? A maioria são, né? A gente não tem, assim, gravado nomes, porque não fica, né? Mas vários. Nós temos vários pais que passaram com a gente aí. Vários mesmo. Que já tem filhos aí. E como que é quando você encontra esses alunos na rua? Eles te reconhecem, Conhece, vem aqui na porta, as mães falam, você lembra do meu filho? Meu filho é fulano, eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro. Se não fosse a senhora, ela não comia até hoje. Aí outro dia passou uma mãe com a filha e a neta, a menininha já vai para a escola, a mãe, aqui minha filha fulano. Eu falei, tá. Você lembra que você que ensinou ela a comer na creche? Então agora você vai ter que ensinar minha neta a comer, porque é igualzinha a mãe, não gosta de comida, não come, só come bobeira. Então, assim, eu não lembro os nomes de jeito nenhum, né? Ia dar um apagão. Mas assim, tem mães, e outras muito carinhosas, né? Os alunos, então, a maioria que saiu, por mais que eles tomaram outro rumo, oi, Calê, então, os mais recentes, que saíram aí uns 3 anos atrás, eles passam até meio receados, assim, né? A Calê, gente, ó, a Calê. As meninas passam, que elas estão em outra escola, eu estou parada esse tempo todo, afastada, elas passam aqui, dá tchau lá da avenida, lá da rua, porque eu moro 2 casas para cima da Luz de Mendonça, então eu sento muito debaixo da árvore aqui, né, para tomar um ar, e elas passam, dá tchau, as que estudam à noite, que estudam de manhã. Então, assim, é bem gratificante o nosso trabalho, né? É bem árduo, mas bem gratificante também. Devia ter alguma coisa legal, né? Alguma coisa que eles gostavam, né? E o que você Então, acha que a escola pode fazer para tentar melhorar isso, né? Essa questão. eu acho que junto com a comunidade, a gente ter mais, chamar mais a comunidade, né? Para algumas reuniões, não sei como vai funcionar, mas era o que funcionava, né? Para algumas reuniões. Agora entrou a pandemia, então foi tudo mudado, mas os pais, né, tinham como obrigação, tal dia a gente tem reunião na escola. Então, uma reunião não é para falar do aluno, falar, seu filho está ruim, é para falar do que a gente quer para eles.
né? O que os pais vão dar e o que a gente vai dar. Porque a gente tem muito que oferecer, né? Nós, tanto os professores, tanto a educação como os pais. Mas trabalharem junto, né? Como já foram trabalhados, né? Nós estamos aqui com o Macalé. Jaime Domingos Cruz, Aham. Macalé. E queria que você falasse um pouquinho, Macalé, sobre a sua vida, né? Onde você nasceu, quando que você veio parar aqui em Ribeirão Preto, como que foi esse percurso? Certo. Eu cheguei aqui em Ribeirão Preto mais ou menos de 7 para 8 anos e nesse meio de tempo eu trabalhava de engraxate, eu fiz vários trabalhos. Na minha adolescência eu trabalhei na lavoura de cana-de-açúcar, de café, fiz vários trabalhos. E eu tinha uns colegas que à tarde reunia numa oficina de bicicleta e eles falavam das corridas, dos passeios que eles faziam de bicicleta. E eu fui tomando gosto e comecei a correr também de bicicleta junto com eles. E nesse meio de tempo, foram passando muitos anos, eu me casei e a minha primeira filha, eu comecei a ensinar ela a fazer os rabiscos, né? E tomei gosto pelas tintas e comecei a pintar. Você começou a fazer corrida e você teve esse momento de vida como esportista, como ciclista. Sim, aí eu consegui, começamos com a bicicleta, a gente chamava de bicicleta de passeio, né? A bicicleta comum, e eu fui destacando aqui em Ribeirão Preto, passei a bicicleta especial de corrida. E aí consegui ser um dos melhores da região e de Ribeirão Preto, né? No ciclismo. 2 medalhas de ouro nos Jogos Regionais da Alta Mogiana e participei de várias corridas em São Paulo e da região de Ribeirão Preto. E isso foi até quantos anos? Eu corri, eu não tenho assim muito na cabeça época. Eu tenho nos jornais reportagem, mas assim de cabeça eu não tenho. Eu sei que no ciclismo eu fiz mais ou menos uns 15 anos. Bastante tempo. Fiz. E o movimento Travessia, como que começou? E como que ele funcionava? O que era? Vamos falar um pouquinho para o pessoal que não conhecia, né? O movimento Travessia foi, assim, um trabalho que era ali na rua José Bonifácio. A gente fazia as reuniões ali. Era chamado, hoje é UGT, né? Uhum. Era o José do Patrocínio. Então, era para combater, e é até hoje, combater o racismo de Ribeirão Preto, que era muito forte, e é até hoje. Uhum. Então, a gente fazia teatros, conversava sobre, para melhorar, para o aceitamento dos jovens, as pessoas antigas, porque eu mesmo, ali em volta da Praça 15, o negro não podia passar. Não passava, era um espaço segregado. Né? Era uma coisa assim impossível. Quando
via um negro passar, tinha sempre uma polícia, uma pessoa olhando torto. Então a gente invitava a passar por ali. O primeiro carnaval que eu assisti foi olhando por um buraco, era chamado Caverna, ali embaixo do Pedro II. Então tinha aquelas entradas de ar, que era um porão, e eles chamavam de caverna. Só depois de muitos anos que eu consegui entrar naquele cinema e conhecer o palco. Então, a vida era muito difícil para o negro. E o grupo Travessia, ele ajudou, então, nesse processo de conscientização e luta? Luta. Até hoje, o José do Patrocínio é um ponto de encontro. O GT, a gente faz, e eu quase não estou fazendo mais, assim, parte, né? Devido a esse ano, foi muito parado. Mas sempre que eu tinha tempo, antes dessa doença que está acontecendo agora, eu ainda participava. No José do Patrocínio, a gente viajava para a cidade da Redondeza, aqui de Ribeirão Preto, chegamos a ir até São Paulo, Parque Inhambi, a gente fez a apresentação lá, fomos aplaudidos de pé com o nosso trabalho. Não, que legal. E, bom, a gente falou aqui um pouquinho sobre Travessia. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas obras, né? Quando que você sentiu que começou a ter um alcance maior, né? Do que aquele de estar ajudando a filha, né? Ali nas primeiras pinturas. Né? Certo. Eu ia pintando meus trabalhos e tudo quanto era papel sulfite, era folha de papel de pão, tudo que eu via que dava para colorir, eu estava trabalhando em cima. Pintei em pratos de porcelana, que eu não entendia, nunca tinha tido uma escola de pintura, né? Então, eu comecei a pendurar os trabalhos que eu fazia na sala da minha casa. E um dia um amigo meu chegou, falou, quem que faz esses trabalhos? Eu falei, sou eu. Ele falou, puxa, que legal. Você sabe que dá para você expor esse trabalho? Lá na Praça 15 tem um movimento, eles falam um movimento hippie e tal na época. Eu falei, mas será que dá para mostrar esse trabalho? Dá, vai lá, dá uma olhada. Aí eu fui num sábado, era sábado e domingo, na Praça 15, em volta da Fonte Luminosa. Aí eu cheguei lá, dei uma volta, olhei, olhava um, olhava outro, pensei comigo, eu acho que dá para mim trazer meus trabalhos aqui. E no domingo eu levei meus trabalhos lá. Coloquei meus trabalhinhos também junto com eles lá. Passava alguém, ria do meu trabalho. Outros aplaudiam, outros queriam comprar. Eu falei, uai, entre os altos e baixos, dá para mim trazer assim, continuar. E aí no segundo domingo eu vendi um trabalho. Aí eu tomei gosto, porque eu tinha um pincel e 5 tubinhos de tinta que eu ganhei do meu irmão, que ele fazia limpeza nas casas
E um dia, eu chegando lá nessa casa, ele estava fazendo a limpeza e tinha 5 tubinhos de tinta. Ele falou, isso aqui está indo para o lixo. Eu falei, não, me dá aqui. Foi o começo, né, de eu usar tinta a óleo. Eu nem conhecia tinta a óleo. E quando eu vendi o primeiro trabalho, aí eu comprei mais pincel, comprei mais tinta, e aí deu um boom nos meus trabalhos. Aí eu comecei a pintar mais. E um radialista chamado Hélio Miranda fez uma entrevista comigo, aquele tempo era PRA7. Marcou uma semana falando sempre no meu trabalho e tal, e aí eu fiz a entrevista na PRA7, aí ele ia quase todos os domingos lá na praça fazer entrevista com os artistas, né, os artesãos ali. E ele falou assim, Macalé, você não quer expor numa galeria? Seu trabalho é bom. Falei para ele, se você conseguir algum lugar, porque eu não conheço ninguém. E aí ele falou assim, eu vou correr atrás para você. E aí ele foi e conseguiu uma galeria chamada Conturpe, era o órgão Ribeirão Preto antes da Casa da Cultura, ainda não tinha a Casa da Cultura ainda. Aí ele marcou a exposição, eu fui, também tive venda lá nessa Conturpe, e daí não parei mais, então até hoje. Mandou bala. Foi na década de 70. De 70, isso. Isso aí eu guardo na lembrança. Aqui, ó, eu trouxe alguns resumos, mas só para o pessoal ter noção, né? O Macalé tem obra exposta na Itália, em Cuba, no Japão, além de várias outras localidades pelo país e pelo mundo, né, Macalé? Isso. Então é um artista reconhecido não só no município de Ribeirão Preto, né, mas como no próprio país e até no mundo. Certo. E aí, queria que você deixasse um recado para os alunos, para a meninada, né, para a garotada que está nas escolas, como que a arte, né, pode mudar a vida deles de alguma maneira, dar algum sentido, né? Eu tenho como assim, para deixar não só para as crianças de Ribeirão Preto, mas para crianças de todo o mundo, que a educação é tudo e a cultura em geral, para que não percam tempo com besteira. A arte, no bom sentido, é a melhor coisa que pode existir. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nani, eu tenho 30 anos, atuo aqui em Ribeirão como produtora cultural, arte educadora e como grafiteira. Eu não nasci aqui em Ribeirão, eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra cá muito pequena, logo que meus pais se separaram, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade mais ou menos, então já faz muito tempo que eu moro aqui em Ribeirão. Foi aqui que eu me criei e me identifiquei como uma mulher artista, né? Foi aqui que eu me reconheci. Sempre fui uma criança muito ligada à arte, desde pequena eu bordo, aprendi a bordar com 10 anos, com a minha avó e com uma professora da escola que tinha um projeto. Então sempre me expressei através da arte de muitas maneiras, né? Com grafite e com desenho, eu nunca fui uma criança que desenhou muito, eu nunca gostei muito de desenhar, né? E isso é muito doido, porque todo mundo acha que para fazer grafite você tem que ser muito bom fazendo desenho, você tem que ter um dom, assim, né? E as coisas não precisam ser assim, dá pra fazer isso de diversas maneiras. Comecei a grafitar com
24 anos. 24 anos. Meu filho tinha 2 anos de idade e eu comecei a me reconhecer, me perdi assim, né? Eu não me via mais, me via só enquanto mãe, não me reconhecia enquanto uma mulher. Eu fiquei meio perdida assim no que eu queria ser, no que eu queria fazer. E aí eu comecei a fazer grafite. E aí com o grafite, isso veio de uma maneira muito sutil, assim. Eu sempre gostei muito da pichação, sempre me senti muito atraída pelas escritas na rua. E aí eu comecei a olhar pra isso de outro jeito. Então eu iniciei no grafite através da pichação. Saí pras ruas e comecei a fazer. Aí um dia eu fui pra São Paulo e aí um amigo meu falou assim pra mim: você já fez grafite? Você não quer fazer? Vamos fazer! E aí eu falei: não, imagina, eu não sei desenhar e não sei o que. E aí ele me deu um papel, uma caneta e falou: cria aí a sua letra. Faz uma parada que você gosta. E aí eu criei uma letra bem simples assim e fiz. E aí foi amor à primeira vista. Fiquei totalmente apaixonada, totalmente extasiada com a sensação que isso me trouxe, de como isso reverberou dentro de mim, né? De como isso mudou alguma coisa em mim. Aí voltei pra Ribeirão e já comecei a ir atrás de várias coisas pra poder me entender melhor, entender o que era aquilo, como aquilo funcionava em mim, né? Como aquilo tinha mexido comigo. E aí comecei a ir atrás comprei tinta e saí pra rua pra pintar sozinha mesmo aqui em Ribeirão. Depois eu saí com algumas outras meninas, saí muito com a Lola pra pintar e a gente saía muito junto pra pintar. E isso mudou totalmente a minha vida, assim, isso me deu uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva de mundo, assim, né? Foi aí que eu me envolvi totalmente com a arte. E aí foi aí que eu comecei a me envolver com arte, né? Foi aí que eu comecei a me reconhecer e me encontrar de alguma maneira dentro do que eu queria. A sensação que o grafite traz, ela é muito boa, né? Porque o grafite, ele é uma das únicas artes onde ela tá na rua e todas as pessoas têm acesso a ela, né? Ela é uma arte totalmente democrática e ela mostra que todo mundo pode ser artista e todo mundo pode fazer grafite. Então ali eu fui me encontrando e me reconhecendo dentro do que eu queria. Eu já não me via mais só como uma mulher mãe, só como a mãe do Cadu. Eu já era eu de novo ali aquilo já me trouxe um outro sentido de vida. E aí comecei a me envolver com cultura hip hop, que é o que eu faço até hoje. Eu atuo como arte educadora, disseminando cultura hip hop e empoderamento popular através da arte. E isso mudou totalmente, assim, todas as minhas perspectivas de vida, assim. Então, quando a gente fala que o hip hop e o grafite, eles salvam vidas, é porque é real, né? Ele te traz outra perspectiva de mundo, você passa a ver as coisas com outros olhos, assim, né? A vontade de querer mudar a comunidade, o mundo ao seu redor e trazer essas pessoas pra dentro dessa transformação, ela é muito real e muito potente. O grafite, ele é uma das 4 vertentes do hip hop, né? O hip hop, a cultura hip hop, ela é composta por 4 elementos, que é o DJ, MC, o b-boy e o grafite. A cultura hip hop, ela é uma cultura negra e periférica, o que já é um ato de grande resistência, porque desde o começo sofre uma grande marginalização. E a gente constantemente tem que estar falando com todo mundo e reafirmando que isso é uma arte, né? Que isso é uma arte de muita resistência e que isso é cultura também, né? E a gente quer passar isso pra frente através de tudo que a gente sabe, do quanto a gente transforma, né? O grafite, principalmente, ele é muito marginalizado. As pessoas, ele pode ser bonito, mas depende de onde você faz e como você faz. E como eu já falei, o grafite, ele é uma das únicas artes que são democrática. A pessoa mais pobre pode ver e a pessoa mais rica pode ver, porque ele é feito na rua, né? Ele não precisa estar dentro de uma galeria, ele não precisa estar dentro de um museu. O museu, a galeria é a rua, onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo pode ver, todo mundo pode olhar aquilo e sentir vontade de fazer, ou pode ter seu dia transformado. É só a gente olhar para a cidade, né? Como a cidade seria se não tivesse os grafites no muro, né? Como ia ser a nossa vida? Isso independente de como o grafite é feito, se ele é feito ilegal, se ele é feito com autorização, ele é arte, isso não justifica, né? Ele só é arte quando tem autorização. Não, tem muito desenho que a gente vê pela cidade aí, muita coisa linda que é feito sem autorização e sem degradar o que é dos outros, né? Apenas aquele espaço que tá ali abandonado pela prefeitura, que tá ali criando bicho, criando lixo, que ninguém olha. Aí chega alguém, vai lá e faz alguma coisa que dá outra cara pra esse lugar, né? Os lugares abandonados, por exemplo, são os lugares onde a gente mais costuma pintar, porque ali tá deixado, ninguém quer saber daquilo ali. Quando você coloca uma coisa que muda aquela parede, que muda aquele visual, todo mundo vai passar a olhar, todo mundo vai querer tirar uma foto naquela parede, todo mundo vai olhar para aquilo.
Aquilo deixa de ser arte porque é feito sem autorização? Não, continua sendo arte. Continua sendo uma manifestação cultural e artística, né? Quando a gente tá pintando na rua, por exemplo, muitas pessoas passam e ficam xingando, acham que a gente, sei lá, não tem trabalho, ou que a gente é um bando de desocupado que tá fazendo aquilo ali pra degradar um pedaço de parede, né? Grafite é crime ambiental, por exemplo, né? Se você for pego grafitando um muro sem autorização, você pode responder por um processo por crime ambiental. Mas e o que é o crime ambiental, né? A Samarco tá aí, destruiu diversas represas, afundou Mariana em lama e nada acontece. Isso sim é crime ambiental, né? A gente degradar, queimar a Amazônia é crime ambiental, né? E não jogar tinta numa parede. Tinta na parede não deveria ser considerado crime ambiental, né? Tem muita coisa pior aí que o ser humano faz e degrada muito mais o meio ambiente do que isso. Quando a gente tá pintando na rua mesmo, como eu tava falando, as pessoas passam e ficam xingando, né? E é muito constrangedor, na verdade, quando isso acontece, né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro. Às vezes a gente tá ali com a nossa tinta, o dinheiro que sai do nosso bolso e não é caro, não é barato, é muito caro, né? Então, quando você vê um artista fazendo aquilo ali, tenta olhar pra ele com mais carinho na rua, porque ele tá ali doando parte do tempo dele, doando parte do que a gente tem de mais precioso, que é nosso tempo, nossa vida, dedicando tempo da nossa vida, que a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, pra deixar a cidade um pouco melhor pra todo mundo que mora nela, né? Pra qualquer pessoa que passe ali naquele muro, veja e se sinta bem de alguma maneira. Eu e muitas outras pessoas tivemos a nossa vida transformadas pela cultura hip hop, pelo grafite, pela música, por tantas outras expressões que existem dentro dessa cultura, né? Lidar com isso é sempre muito difícil, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. O hip hop, ele é uma cultura muito transformadora. Ele tem um poder de resgate muito grande, não só de você, mas de uma sociedade inteira, né? A gente passa a olhar o outro com muito mais irmandade, com muito mais vontade de querer fazer que aquilo dê certo, né? É uma coisa que, tipo, todo mundo se sente pertencente. Você entra num mundo onde você pode ser artista, onde você pode se expressar através da sua arte e ninguém vai te julgar ali, né? A cultura hip hop, ela é uma dos poucos movimentos e expressões artísticas onde a gente tenta ao máximo não ter nenhum tipo de preconceito, né? Primeiro que é uma cultura negra e periférica, então isso já tem que ser combatido desde sempre, por nós mesmos, dentro da cultura, mas ainda assim é uma cultura muito machista, é uma cultura que as mulheres sofrem um apagamento muito grande, né? Quem começou a história do hip hop foi uma mulher, e ela é muito pouco falada, muito pouco citada, ela não tem a grandiosidade que ela deveria ter dentro dessa história, né? Então, dentro da cultura, apesar dela não foi feita para ser uma cultura machista, as pessoas que ocupam os espaços tornam ela uma cultura um pouco machista, e quem é mulher precisa estar sempre se reafirmando ali, né? Hoje eu tenho um projeto que chama Hip Hop por Elas, ele acontece aqui em Ribeirão, e a gente busca disseminar a cultura hip hop a partir das perspectivas das mulheres, né? Quem são as mulheres que fazem parte da cultura hip hop hoje, não só dentro dessa cidade, mas ao redor da cidade, na capital? A gente sempre tenta trazer meninas grafiteiras. A última edição foi agora, em novembro, e a gente teve 10 meninas grafitando um muro, teve vários shows, teve 3 DJs, sabe? Foi uma coisa muito legal, é uma coisa muito transformadora, né? Porque você olha para aquilo e você fala, nossa, existem outras meninas tão talentosas e com potencial tão grande dentro dessa cidade, e muitas vezes a gente não sabe onde elas estão, né? Porque é uma sobrecarga muito grande pra gente que é mulher. A gente tem que cuidar de casa, cuidar de filho, fazer todos os corres da vida, trabalhar, e ainda é cobrada de por que a sua arte não tá tão em evidência assim, né? Mas como que a gente vai deixar a nossa arte tão em evidência se a gente tem 1 milhão de tarefas pra fazer? Como que a gente vai dar conta de tudo isso, né? É muito importante que a gente crie esse tipo de rede de apoio umas com as outras, que a gente se apoie e se incentive a continuar na rua, a continuar colocando o nosso trampo pra girar, porque apesar de ser muito difícil, é muito gratificante. Um pouco mais do que eu vivo, que é o grafite, que é uma arte que te expõe muito, né? A gente sente esse machismo de uma maneira muito mais escancarada, né? Porque se a gente vai sair pra pintar, a gente tem que pensar na roupa que a gente vai sair pra pintar, se a gente vai sair pra pintar sozinha ou se a gente vai acompanhada. E aí, quando a gente tá na rua pintando, ou dentro de qualquer outro espaço, a gente sempre fica se questionando se a gente tá seguro o suficiente, né? Na rua, porque você tá na rua, e quando você tá na rua, você tá sujeito a tudo. Isso é independente de qualquer coisa, né? Mas sendo mulher, isso sempre acaba sendo um fator de risco maior, né? A gente tem que estar sempre muito atenta, procurar não sair muito sozinha.
Enfim, e dentro dos eventos de hip hop, de grafite no geral, existe aquela coisa do cara sempre vir querer te ensinar uma coisa que você já sabe fazer, né? Isso é muito desagradável, assim. Eu dedico 7 anos da minha vida a isso. A pessoa quer vir me falar como eu devo fazer, uma coisa que às vezes eu já tentei fazer e eu não me adaptei daquele jeito. Porque cada um cria a sua técnica, o seu jeito de fazer, a sua maneira. E não existe certo ou errado, eu sempre falo isso. Não existe certo ou errado, existe o seu jeito de fazer. E se essa é a maneira que você se adapta, tá tudo certo. Quando vem um cara querer falar pra você o que você deve fazer, ou te falar que admira seu trampo e em seguida começar a falar coisas que você... por que você não muda isso? Faz mais desse jeito. Não, eu faço desse jeito e esse é o meu jeito. E tá tudo certo dentro disso, né? É muito difícil lidar com isso, porque às vezes é um machismo muito sutil, assim, né? Que ele vem muito disfarçado de elogio. E a gente tem que ser sempre muito esperta na hora de sacar isso e saber cortar essas pessoas, né? De saber não se deixar abalar com o que tá sendo falado, né? Faz o seu trampo e acredita em você, que é a melhor coisa que pode acontecer. Como eu falei, eu tenho diversos projetos e atuo como arte educadora, né? Então eu atuo pela educação informal, que é uma coisa que eu acredito muito em potencial, porque a gente traz um poder de transformação e uma outra visão para as crianças e adolescentes que estão dentro da escola, né? Às vezes a escola, ela foca numa coisa só e limita aquela criança, limita um pouco aquele adolescente de se expressar de outras maneiras, né? E a educação informal, ela vem para isso, né? A gente sempre agradece as escolas que recebem os projetos, porque é sempre muito burocrático, é sempre muito difícil de aceitar, principalmente projetos envolvidos com cultura hip hop, que é uma coisa que as crianças adoram, inclusive, elas ficam enlouquecidas, porque é a expressão de corpo, é a expressão de arte, é a expressão de realmente tudo, né? E a gente sabe que é muito difícil controlar 30 crianças, 40 crianças numa sala de aula, né? Mas também é muito importante dar essa liberdade para elas, tanto para crianças quanto para os adolescentes, para eles se expressarem, para eles entenderem o lugar deles nesse mundo, né? A sociedade, ela é composta por crianças e adolescentes, as crianças principalmente fazem parte desse espaço, elas existem e elas precisam ser tratadas com respeito, né? Então, mostrar para elas que elas podem fazer e se expressar através da arte é muito legal, porque elas se sentem, tipo, elas percebem que elas existem, que o que elas acreditam é real, que elas podem fazer um desenho, ou que elas podem se expressar dançando, e o quanto isso é gostoso para elas, né? Se sentir pertencente a um espaço, ver que alguém tá olhando eles ali, né? Tudo de diversas maneiras, dentro e fora das escolas, então... A maior questão, assim, é como as escolas recebem esses projetos, né? E como elas, muitas vezes, fecham as portas para isso, né? Para essa cultura que é tão transformadora. A nossa maior dificuldade de estar dentro da escola é poder chegar nelas, né? Ter o acesso. Eu queria muito fazer um projeto na escola do meu filho, mas a diretora de lá, por exemplo, não abriu espaço. Ela sequer leu o projeto que eu enviei para ela, né? E é uma escola de periferia, é uma escola dentro de uma quebrada que precisa ter esse tipo de olhar, né, desse olhar da cultura estar dentro, né, a cultura e a arte, elas são movimentos de resgate, que às vezes você tá ali num caminho que não é muito bom e quando chega alguém e te dá uma outra ideia, uma outra visão de mundo, você consegue fazer o resgate daquele adolescente, você consegue fazer a transformação daquela criança, né, às vezes a criança, ela é muito hiperativa na aula e ela não para quieta, mas quando ela tá desenhando, por exemplo, ela gosta, ela se concentra, quando ela tá dançando, ela gosta muito. Aquilo ali pra ela é um momento mais divertido, né? Eu acredito muito no poder de transformação pela educação informal, né? Ela chegando dentro das escolas e fora também, que eu faço diversos projetos em paralelo com isso, que leva essa cultura pra dentro, descentraliza, né? Tira dos centros da cidade e leva pra onde realmente precisa ter essa cultura, né? A gente é muito mais livre quando tá fora de uma instituição, porque a gente consegue passar uma visão muito melhor de mundo para aquela criança fora da escola, né? A gente consegue fazer com que ela se consiga, muitas vezes, alinhar as duas coisas e tenha uma didática muito melhor dentro da escola, consegue aprender muito melhor, porque ela tem um outro espaço ali onde ela tem onde gastar aquela energia, onde ela sabe que aquilo que ela faz vai ser reconhecido da maneira certa. As pessoas vão olhar para aquilo e falar, nossa, olha como você é bom no que você faz, porque a gente fica, às vezes, muito nessa cobrança, né? De precisar ler, de precisar escrever, e cada um tem o seu tempo, cada um desenvolve de uma maneira, né? Às vezes ela não lê tão bem, mas ela desenha muito bem, e não tá errado, tá tudo certo. No tempo dela, ela vai conseguir ler tão bem quanto desenha. Escolas podem ser muito mais parceiras da comunidade, não só da comunidade, mas de todo mundo que chega ali com um projeto e com uma proposta.
E entender que a educação informal, ela vem para agregar, né? Ela não é para distrair a criança do que ela tá fazendo ali, né? Distrair aquele adolescente. Não, ela vem para agregar, porque às vezes muita coisa que é falada por nós não é falada dentro das escolas, pelos professores. Então, se as escolas forem mais abertas, mais receptivas, principalmente as diretoras, né? Se elas olharem com um pouco mais de carinho para todos esses projetos, a gente consegue estar dentro das escolas e consegue fazer um trabalho muito bom e em conjunto com os professores, muitas vezes, né? A gente consegue pegar aquela criança que é mais difícil e trazer ela para um outro momento ali, né? Onde ela vai ficar mais calma, onde ela vai olhar para alguma coisa que ela goste de verdade, né? Porque às vezes é muito difícil você ficar ali 5 horas dentro de uma sala de aula com uma professora falando que também tá se desgastando ali, né? Ela também tem um desgaste físico, ela também tem um desgaste de cabeça mesmo, mental, né? Um cansaço. Então, se a gente trabalhar em parceria, tudo vai mudar, né? Tudo se transforma. A arte e a cultura, elas estão para isso, né? Para ser parceira da educação. São coisas que andam em conjunto, né? E que a gente precisa valorizar e ter um olhar muito mais atento para isso, para esse poder de transformação que a arte, cultura e educação tem na vida de todo mundo, né? E para vocês, meninos e principalmente meninas que querem ser grafiteiros, que querem fazer algum tipo de arte, além de não desistir, vocês precisam acreditar muito, 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 muito em vocês e no que vocês querem. Porque todo mundo pode ser artista, todo mundo pode fazer algum tipo de arte. Qualquer pessoa pode fazer. Esse aqui é o Cadu, ele é o meu filho, ele tem 9 anos e ele já é b-boy e também faz grafite. Sim. Fala aí, Cadu. O quê? Que as crianças não desistirem do que elas acreditam. Não existe que você acredita. Qualquer coisa você pode se tornar do hip hop. Você pode se tornar DJ, grafiteiro, b-boy, rapper. Você pode se tornar tudo que você quiser do hip hop. E como é tá dentro da cultura? Muito legal. Você gosta muito? É isso então, gente. Um beijo. E aí, pessoal, estamos aqui com o Claudinei de Souza, nosso Ney, né? Professor, arte educador, militante, está aí no espaço de cultura, do Conselho de Cultura lá de Pradópolis e tantas outras frentes, né, Ney? Então, bem-vindo. No Conselho eu sou um apoiador agora, nesse momento. Não estou na cadeira, mas estou muito presente. Então, falar para você se apresentar, mano, quantos anos você tem, o que você faz, de onde você veio, como é que você veio parar aqui. Primeiramente, agradecer a escola Salvador, né, por esse convite, né, e por tanta coisa que a gente pôde viver junto, pôde construir juntos, né, tantos debates que a gente amadureceu aí no chão da escola, né, e que vem reverberando em mim muito, né, essa construção e que acredito que de alguma maneira reverbera na escola também, que acho que não é à toa esse momento da gente estar batendo esse papo, né, e falar sobre essa experiência, essa conexão. Eu sou de Pradópolis, né, a galera sempre me conheceu como Ney Souza, dificilmente alguém vai saber quem é o Claudinei, né, tenho 34 anos, acho que a minha grande inserção, assim, na discussão sobre educação, né, sobre cultura no modo geral, nas reflexões políticas, seja nas questões étnico-raciais ou nas questões mais amplas, assim, veio a partir da música, né? Então, o meu contato com a música que eu tive por volta dos 10, 11 anos de idade, na Banda Marcial Municipal aqui de Pradópolis, né, um projeto social local, isso me abriu leques, né? Acho que foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida, que abriu leques para atuar e trabalhar em coletivo, né? E atuando e trabalhando em coletivo, fui tendo contato com diversos debates, né? Meu amadurecimento com a música, né? Me fez amadurecer no meu olhar sobre cidade, sobre comunidade, e isso reverbera em várias das ações que eu estou hoje. Então, ainda moro em Pradópolis, mas estou muito conectado com a região, com Ribeirão Preto. Atualmente, o meu trabalho se dá muito nas articulações dos movimentos sociais, principalmente a partir do tema cultura. Eu faço parte da Associação Cultural Jovens Pesquisadores, que é um trabalho que o ano que vem completa 10 anos de atividade.
e é um trabalho muito de articulação comunitária por meio da arte, da cultura, que a gente desenvolve diversas ações e conecta diversos grupos, né, ao longo da trajetória dos jovens pesquisadores. Acho que, de certa maneira, esse é meu principal trabalho, mas já fiz diversos projetos, né, artísticos na educação. Aí na Salvador Marturano foi uma experiência muito importante, né, que inclusive me ajudou a compreender um pouquinho melhor sobre a escola, né, como se dá a educação no chão da escola. Eu experimentei a educação na grande maioria, lógico que dentro da escola, passei minha vida toda dentro da escola, mas acho que o start da reflexão sobre a educação mesmo se deu na informalidade, né, nos outros espaços, né, nos espaços não formais, que é o caso do JP e diversos outros colegiados que eu pude participar e construir debates, projetos, ações, movimentações. Acho que de maneira geral é isso. Fala um pouquinho pra gente do JP especificamente, como que é o trabalho de vocês, qual que é o público-alvo, né? Como é que ele começa a funcionar como um projeto de extensão ali da comunidade, a criançada e os jovens ali, eles estão frequentando escola, eles vão no contraturno, né? Então, o JP ele nasce aqui na cidade, tem uma escola de artes municipal, né, que chama Sema Dorival Rossi. Trabalhei lá por um bom tempo, né, de 2011 a 2019. O JP nasce ali dentro, né, nas oficinas de violão, e nasce com um projeto dentro dessa oficina para fazer uma pesquisa sobre música brasileira com adolescentes, pré-adolescentes. Essa pesquisa sobre a música brasileira, no início, tinha um viés mais técnico mesmo, né? De compreender o ritmo, a dinâmica do ritmo, aprimorar a aptidão musical mesmo, de prática, né? Nesse olhar para a música do Brasil. E aí é muito louco, né? Como a arte ela é muito ampla, assim, né? E ela gera muitas possibilidades, porque ao conversar sobre a música brasileira e aquela movimentação coletiva para a gente poder tocar melhor e tudo mais, a gente começa a perceber que tem uma questão social que atravessa, né? Os ritmos, eles têm história, né? E essas histórias elas têm contextos sociais e tudo mais, e vai abrindo nossa reflexão. Paralelamente, na cidade estava acontecendo uma movimentação, né, com o surgimento do coletivo Garrafa Verde, que é um coletivo da cidade de artistas locais que eu fazia parte também, que passa a ocupar praças da cidade, com ações artísticas e tudo mais, conectado ao movimento Fora do Eixo, que na época estava muito forte, é um movimento que ele ganhou muita expressão, né, no Brasil, que é a conexão de diversos coletivos do Brasil em torno da perspectiva de colaboratividade, coletividade. Nas conexões, por exemplo, algumas referências aí de Ribeirão, como o trabalho do Lezer MC, com um projeto que tinha na época que era Jovens Protagonistas, com o trabalho muito potente da família Mille, né? Deva Mille, Beth Mille, Ariane Mille, Andréa Mille e Denise Mille, que tem o projeto Toque da Lata, que influenciou muito a gente aqui. A gente via eles trabalhando e que eles tinham uma compreensão muito ampla daquilo que eles estavam fazendo, e vai muito para além da execução da música em si. E a gente, com essas reflexões todas atravessando, a gente começa a perceber a importância daquilo que a gente estava vivendo dentro do SEMA com os alunos, a gente começar a compartilhar isso para a comunidade, porque a gente começa a perceber que muita gente não tinha oportunidade de viver aquilo, né? Aquele privilégio de ter o contato com a arte. E aí a gente vai para os bairros da cidade e começa a desenvolver ações ali, oferecendo oficina de música, de violão, para crianças e adolescentes, jovens do bairro, né? Então aqueles adolescentes, pré-adolescentes começam a ir para compartilhar a experiência, né? Então aí nasce o projeto Jovens Pesquisadores no Bairro, que com a prática dentro do bairro começa a ganhar corpo, adesão da comunidade, contribuição dos pais, né, para poder fazer o lanche, para poder ter condições mínimas ali. A gente começa a fazer campanha de doação de instrumentos, para a gente poder ter equipamento para
para os alunos ter acesso ao próprio instrumento, começa a nascer outras possibilidades de segmento artístico, começa a ter aula de canto coral, de teatro, né? Depois vem a literatura, muito na perspectiva da literatura marginal, então começa a ganhar corpo e o projeto Jovens Pesquisadores no Bairro vai desenvolvendo diversas ações até o momento aí da pandemia, né? Até aí a gente fazia muitas ações em praças, saraus, a gente organizou em 2019 um espetáculo muito importante chamado Benquê, inclusive se você acompanhou parte desse processo aí, né? Chegou aí a vir para Pradópolis e viu o comecinho do Benquê, que foi uma experimentação inicial que a gente teve, e a gente começa a discutir políticas públicas, contribuir com a reflexão sobre políticas públicas culturais local, começa a observar que tem possibilidade de buscar recursos por meio de editais, e tudo isso é um grande processo formativo mesmo. A gente começa a discutir muito sobre arte na nossa trajetória, sobre cultura de uma maneira geral, né, tanto na perspectiva do trabalho quanto na perspectiva da identidade, memória e tudo mais, e a gente passa a discutir políticas públicas e como dar sustentabilidade para o nosso trabalho a partir de algo que é direito, né? Que são os programas culturais do governo do estado e tudo mais, né? Que é uma conquista social também. E aí, na pandemia, isso muda um pouco de perspectiva, porque, assim como todas as escolas tiveram o mesmo problema de não poder ter aglomeração, se encontrar, a gente não consegue mais desenvolver as aulas ali, e a gente passa a ter um grande desafio, mas a gente sente também que era um momento do movimento respirar, né? Porque a gente chegou num momento que muita coisa aconteceu e a gente precisava entender tudo aquilo. Nesse mesmo momento, a gente cria um espaço chamado Casa das Culturas Olinda Viana de Souza, e a gente começa a colher nesse espaço vários grupos, né, da cidade, que inclusive muitos já estavam conectados com a gente nessa trajetória, alguns nascem dessa trajetória. E aí a gente começa o JP, nesse momento, ele não está desenvolvendo aulas de arte para as crianças por conta desse período pandêmico. A gente vai voltar a conversar sobre isso, talvez, ou no começo do ano que vem. Mas nesse momento a gente tem uma casa que a gente cuida coletivamente, colaborativamente, onde grupos diversos ocupam, e que a gente pensa a manutenção da casa juntos, a limpeza da casa juntos, elabora projetos juntos, pensa os programas, as políticas culturais, contribui com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, aqui de Pradópolis, contribui com os debates dentro do Departamento de Cultura, fala sobre educação e fala sobre cultura, e a gente está nesse momento de como gerir um espaço físico coletivamente a partir da própria comunidade, né? E aí a gente também tem buscado sensibilizar o poder público sobre a sua responsabilidade nessa manutenção, né, do que a comunidade está pulsando, querendo, pedindo. Então, assim, uma trajetória assim não tão resumida, mas do que foi a nossa história até aqui, né? Ah, é muito bom, cara. É muito bom te ouvir falar. E como que você foi parar na educação formal, cara? Na escola pública? Você Sim, teve um histórico aí antes do Salvador, acho que você já pode falar um sim. pouco dele e já emendar e engatar com a sua história aqui no Salvador. O meu contato com a educação foi por meio dessa trajetória, né? Porque aí eu comecei a perceber que nas relações o processo de educação estava sempre intrínseco e eu precisava compreender mais, e justamente porque eu sentia que tinha uma diferença muito grande entre o discurso que a gente trazia nos movimentos e o discurso que acontecia dentro da escola. E eu sentia essa necessidade de aproximação, só que eu sentia que a gente não falava a mesma língua, né? Então, nesse momento, eu resolvi, assim, eu era muito resistente a essa questão de ingressar no ensino superior, mas essa resistência eu percebi depois que foi um conjunto de falta de oportunidades na vida que a gente vai meio que ficando se distanciando, porque vai achando que aquele espaço não é pra gente, e a gente cria uma casca, assim, de defesa. Mas aí eu entendi que era importante eu de alguma forma, me informar e me formar. Prestei o Enem, pelo ProUni, cotas raciais, consegui ingressar na UNAERP, fiz o curso de pedagogia, né, licenciatura
em pedagogia, um momento muito importante para mim. Ali dentro eu tive a oportunidade de prestar o processo para o PIBID, né, que é um programa de iniciação à docência. Fui selecionado para estar, fui orientado pela Samila Bernardi, pessoa que eu aprendo muito com ela. Ali dentro do PIBID a gente teve a primeira experiência na escola Paulo Montserrat, né, aí no bairro Cândido Portinari, em Ribeirão. E no PIBID a gente levanta algumas questões, entre eles é a questão étnico-racial, né, que a gente passa a estudar e desenvolver um projeto na Paulo Montserrat. E aí começa a ter mais contato com a questão teórica, né, a questão mais acadêmica, de buscar essas referências teóricas para nos orientar e buscar o sentido da nossa prática. E foi uma experiência muito legal, né, com algumas amigas do curso, que foi fundamental para a gente nessa experiência. E dessa experiência na Paulo Montserrat nasce uma proposta de projeto que a gente colocou em prática lá em 6 meses, e aí na sequência, por meio de uma visita com o Márcio Silva, né, que é professor da Salvador, foi fazer uma palestra, foi dar uma palestra na UNAERP. Ele já tinha uma conexão com a Samila, que era coordenadora do PIBID, e aí surge o convite para ir para Salvador, porque a Salvador, o Márcio me falou na época que já vinha num processo de discussão, já vinha numa movimentação nesse sentido, e que eles buscavam alguém que poderia contribuir com essa movimentação que a Salvador já vinha tendo, né? E aí, então, é nesse momento que conecta a experiência da Paulo Montserrat com o PIBID, o UNAERP e tudo mais, com a Salvador Marturani, toda a história, trajetória e força da Salvador, né? E aí a gente começa a desenvolver o projeto aí na escola, que foram 2 anos, e a gente iria para o 3º, e esse momento pandêmico pegou a gente, né? E que foi um momento extremamente rico, né? Porque a gente pôde experimentar essa estrutura que foi levantada ali na Paulo Montserrat de uma maneira pensando o ano todo, né? E como experimentar a didática, né? A pedagogia e todas as questões políticas que atravessam a temática étnico-racial. Assim, Salvador foi muito potente, né? Porque as discussões eram muito amplas, desde gestão, a prática com os professores, a abordagem com os alunos, tema complexo, que é a questão étnico-racial, como lidar com alunos, né, do ensino fundamental 1, né, e além disso, toda a discussão de cidade, né, porque é uma escola muito ativa, né, muito ligada à atuação dos conselhos, da própria secretaria, então é uma escola que tem uma perspectiva crítica muito importante, assim, né, e muito fundamentada. Acho que é isso. Vou tentar emendar 2 perguntas. Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu nesse processo aqui com a gente no Salvador? E para comparar um pouco dos desafios e as potencialidades entre a diferença, né, entre a educação informal, não formal, para a educação formal, os desafios de cada uma e as possíveis potencialidades que cada uma tem. Você consegue falar um pouquinho para a gente? É algo assim que eu preciso amadurecer, né? Mas eu acho que eu consigo trazer algumas coisas, mas considere assim, são colocações assim que eu acho que tem muito a amadurecer, né? Então eu vou colocar como um início de reflexão, e aí eu acho que em diversas outras oportunidades a gente vai podendo amadurecer esse pensamento juntos. Mas eu acho que o ponto dos desafios, né? Acredito que é o próprio racismo, né? O racismo nas suas diversas dimensões, né? Que se manifesta pela estrutura, e ele vai impactar a instituição, né? E dentro da instituição ele impacta de alguma maneira os indivíduos, né? Atravessa os indivíduos. Então, a nossa compreensão sobre racismo amadureceu juntos ali na escola. Eu acho que isso foi um grande desafio, porque toda vez que, em qualquer lugar que se toca sobre a temática racismo, é sempre um tema muito delicado e que mexe muito com sentimentos, né? Então, é muito
é um tema complexo de lidar e como lidar, atravessa os sentimentos e as realidades de cada um, como isso se manifesta diferentemente em cada pessoa e como essa diversidade de sentimentos é muito difícil gerir tudo isso, né? Então eu acho que gerir esses conflitos foi muito desafiador, assim, né? E acho que isso se deu em diversos momentos e em diversas formas, né? Desde da construção do nosso grupo de estudo, aos conflitos de perspectivas de abordagem pedagógica no contexto do corpo docente mesmo, porque são diversas formas de abordar e como a gente tem realidades e perspectivas diferentes, tratar sobre determinados temas, isso ainda era algo que precisava amadurecer, porque dependendo da maneira que coloca, a palavra que usa, para alguns soa como algo natural, naturalizado, para outros soa como algo ofensivo. Então, lidar com essa diversidade de perspectiva acho que foi muito difícil, assim, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, foi um processo formativo forte, importante. A outra questão é no âmbito da condição material mesmo, né? Porque eu estava lá a partir do Mais Educação, né? E o Mais Educação é um programa que tem um limite, né? Então, acho que é algo mais estrutural da escola, que limita a escola na maneira que pode valorizar determinado projeto, determinados agentes que possam contribuir com a escola, porque tem esses limites que são limites orçamentários, limites que atravessam a própria estrutura da educação e tudo mais, e que é algo que acho que não é um debate que vai para além da escola, mas que é algo que foi um desafio grande também, né? E aí, a outra pergunta era Não, as diferenças entre o ensino não Sim, formal e o formal e as potencialidades de cada um. certo. Eu acho que as diferenças está talvez eu vou falar de maneira superficial, talvez, né? Mas na liberdade para abordagem, né? Tipo, quando a gente trabalha na educação não formal, a gente, pelo menos assim, né? Num contexto de movimentos sociais, a gente não tem uma cobrança externa muito forte, né? No sentido de avaliação, de prazo para ter determinado resultado, a gente tem uma liberdade, por exemplo, aqui em Pradópolis, teve um momento assim que a gente sempre fazia os saraus, tá? De repente, chega um determinado ano que a gente percebia que os alunos estavam faltando, os pais estavam mais distantes, e a gente fez uma carta coletiva, mandou para os pais, falou que a gente não ia ter atividade e foi papo reto, porque os alunos não, estavam faltando com uma frequência muito grande, a gente não conseguiu desenvolver tal atividade, e a gente precisava discutir isso junto com os pais, porque era importante que tivesse os pais mais presentes, né? E isso para a gente foi bem tranquilo, foi uma reunião do grupo que estava fazendo aquela organização pedagógica, a gente nem vê dessa forma organização pedagógica e tudo mais, né? Isso acaba sendo um olhar mais da escola mesmo, mais da academia. A gente É o seu olhar de educador agora. Então, a gente via assim, o negócio não está acontecendo porque os alunos não estão chegando, a gente precisa de ajuda, então, vamos falar que não vai rolar. Né? A escola já não pode fazer isso. Né? Então a escola rolando, não rolando, o negócio precisa acontecer e de repente vem uma cobrança que vem de âmbito tanto da própria estrutura da escola quanto de âmbito político e isso tudo atravessa a relação com o aluno, né? E aí, então, eu acho que essas são duas distinções, assim, né? E agora, o que falta para uma conexão que eu sinto eu acho que aí também eu acho que vai para além da escola em si, né? Pensar a educação como um todo, né? E o atravessamento político dela. É a escola reconhecer os espaços culturais como os espaços educativos e entender que as lutas dos espaços culturais são lutas da escola.
vou dar um exemplo disso, né? Porque eu acho que esse movimento é mais fácil, mais fácil não, nada é fácil, né? Mas esse movimento talvez seja mais possível, porque nem sempre os movimentos sociais se compreendem como um espaço educativo. O negócio é muito orgânico, acontece e vai a partir da necessidade real, material, prática. Ó, precisamos disso, para a gente conseguir isso, vamos fazer isso. Só que a escola tem toda uma bagagem de reflexão teórica e tudo mais que ajuda a compreensão de que ela precisa se abrir para os movimentos culturais, para os movimentos sociais de maneira geral. Vou dar um exemplo, né? Vou entrar nas questões étnico-raciais. É muito comum, a gente chegou a trocar uma ideia bem leve sobre isso em outras rodas de conversa, é muito comum a gente ter a demanda dentro da escola de vir um grupo de capoeira para dentro da escola, de vir um movimento de hip hop, maracatu, agentes formadores de modo geral para discutir essa temática, geralmente em novembro, mas isso é uma demanda o ano todo. Embora isso não seja colocado em prática, mas isso é uma demanda o ano todo, né? Só que esses agentes eles ficam num limbo. Por quê? Porque a escola não consegue acolher eles no sentido de valorização. Nesse momento, está fazendo uma valorização na perspectiva cultural identitária, histórica e tudo mais. Só que precisa ter um outro âmbito da cultura, que é o âmbito do trabalho. Não tem uma valorização do trabalho, porque essas pessoas não retornam para casa com dinheiro para poder fazer a própria subsistência, porque a escola tem uma estrutura do Fundeb e tudo mais, que congela o uso disso, então não dá para destinar para qualquer lugar, e quando destina, são sempre valores muito limitados, né, que vai ser uma ajuda de custo aqui ou ali. Dentro do movimento cultural, esses espaços também, eles enfrentam dificuldades para acessar as políticas culturais, como programas, né, do governo estadual, governo federal e até municipal, no sentido de, acho que ainda mais municipal, né, de receber recurso para poder subsistir e manter a própria tradição, a cultura, né. Então, são sempre ações que estão sendo feitas de maneira voluntária, porque o Estado não acolhe também, né. Então, por exemplo, se esses espaços tivessem mais recursos, eles poderiam fazer contrapartida desses recursos dentro da escola, né? Então, isso estimula o movimento a ir para dentro da escola, né? Porque geralmente quando acontece isso, essas contrapartidas são em praças, escolas, em centros culturais, né? Se vem na política pública isso, que muitas vezes vem, foi o caso da Aldir Blanc recentemente, muitos movimentos vão ter essa necessidade de fazer a contrapartida dentro da escola, vão estar amparados, e a escola também não passa a ter menos preocupação sobre levar esses grupos para dentro, porque ela vai atrás, muitas vezes não tem dinheiro e tem que ficar pedindo a colaboração e está limitada. Então, eu acho que as políticas públicas culturais e as educacionais são um elo, né, e que precisa se compreender como algo junto. A única forma de contribuir diretamente, talvez a forma mais prática de contribuir com a 10.639 e 11.645, é a valorização dos espaços culturais e a escola começando a acolher a política cultural como uma política educacional. E a escola geralmente discute somente a educação formal, né? E não compreende a cultura, não falo no sentido prático, não compreende a cultura como um espaço que necessita de investimento de recurso na mão do trabalhador direto. Não é só ir no cinema, não é só ir lá na sala de teatro, são as manifestações dos bairros, assim, né? A capoeira que está no bairro, é isso. Não, beleza. Então é isso. A entrevista do Ney.